Durante evento na França, Lula reclama de ameaças da União Europeia ao Mercosul para a conclusão de acordo. E você vai ver também. Brasil e 5 países da América Latina pedem aos Estados Unidos apoio à Argentina em negociações de dívida bilionária com o FMI. Começa hoje consulta ao segundo lote da restituição do Imposto de Renda 2023. Mais de 5.000 contribuintes serão beneficiados. Submarino Titã. Investigação quer descobrir o que causou a implosão durante expedição ao Titanic. Resgate de imigrantes termina com final feliz no Oceano Atlântico. Pelo menos 227 pessoas foram salvas. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. São 13h04 pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Durante a cúpula sobre o novo Pacto de Financiamento Global em Paris, o presidente Lula chamou a atenção e cobrou uma posição mais branda da União Europeia para a finalização do acordo do bloco com o Mercosul. Lula se referiu a dispositivos que prevêem duras sanções em caso de descumprimento de obrigações por parte dos países participantes do acordo. Ao lado do presidente francês Emmanuel Macron, o presidente Lula chamou de ameaça as exigências da União Europeia para um acordo com o Mercosul. O petista deu as declarações durante a cúpula sobre novo pacto de financiamento global na França. No pronunciamento, Lula se referiu a dispositivos que prevêem sanções consideradas duras pelo governo brasileiro em caso de descumprimento de obrigações por parte dos países participantes do acordo. Nós precisamos tratar dos acordos internacionais, dos acordos comerciais. Os acordos comerciais têm que ser mais justos. Eu estou doido para fazer um acordo com a União Europeia. Mas não é possível, a carta adicional que foi feita pela União Europeia não permite que se faça um acordo. É preciso, nós vamos fazer a resposta. E vamos mandar a resposta, mas é preciso que a gente comece a discutir. Não é possível que nós temos uma parceria estratégica e haja uma carta adicional fazendo ameaça a um parceiro estratégico? Como é que a gente vai resolver isso? O acordo entre os dois blocos é negociado desde 1999. Agora, a União Europeia enviou ao Mercosul um documento com exigências a serem acrescentadas no acordo. Uma delas faz referência à lei aprovada pelo Conselho Europeu em maio que proíbe a importação de produtos de áreas desmatadas depois de 2020, além de estabelecer a aplicação de multas. O Ministério das Relações Exteriores negocia com os demais integrantes do Mercosul a apresentação de uma contraproposta. Em seu discurso, Lula também citou a desigualdade e a fome, além de voltar a defender o uso de uma moeda alternativa para que os países envolvidos em uma transação comercial sem a participação dos Estados Unidos não precisem depender do dólar. E o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, deve fazer uma visita oficial ao Brasil na próxima segunda-feira. O encontro com Lula deve ser uma continuação da visita que o presidente brasileiro fez a Buenos Aires em janeiro. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, desembarca no Brasil para um encontro com Lula no Palácio do Planalto, seguido de um almoço no Palácio Itamaraty. Ele também deve se reunir com os presidentes do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, e do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber. A visita acontece em meio a definições da corrida eleitoral argentina. Nesse sábado, se encerra o prazo para que as coalizões definam o nome de quem vai concorrer às primárias, que acontecem no dia 13 de agosto. O governo argentino ainda vive a expectativa de uma nova rodada de conversas com o Brasil, em busca de medidas de apoio financeiro ao país que vive uma crise econômica e política.
O socorro à Argentina já havia sido tratado entre Lula e Fernandes em maio, mas na ocasião, os argentinos não tiveram uma ajuda concreta. E o encontro terminou apenas com uma sinalização de apoio de Lula ao país vizinho. Uma possível entrada da Argentina no novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como Banco do BRICS, deve ser pauta de uma agenda bilateral entre Lula e Fernandes. O que está sendo negociado é um financiamento, por parte do Brasil, para os empresários brasileiros que exportam para a Argentina. Desta forma, os exportadores receberiam do governo brasileiro e a Argentina pagaria depois. O Brasil e outros 5 países pediram aos Estados Unidos que apoiem a Argentina nas negociações do país sul-americano com o Fundo Monetário Internacional, o FMI. O país vizinho está revisando os termos de um empréstimo bilionário. A dívida ultrapassa 200 bilhões de reais. O documento enviado ao presidente norte-americano, Joe Biden, é assinado pela Bolívia, Chile, Colômbia, México, Paraguai, além do Brasil. E olha só, a Receita Federal abriu a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2023 hoje. Este lote também contempla restituições residuais de exercícios anteriores. O nosso repórter Leonardo Félix traz mais informações. Os pagamentos do segundo lote de restituição do imposto de renda serão feitos a partir do dia 30 de junho. Segundo a Receita Federal, cerca de 5 milhões de contribuintes serão contemplados e vão receber um total de 7 bilhões e meio de reais. Este é o maior valor pago pelo fisco em um único lote de restituição na história. Ainda de acordo com a Receita, todo o valor será destinado a contribuintes que têm prioridade no recebimento. Idosos acima de 80 anos, idosos entre 60 e 79 anos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, professores ou ainda aqueles que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via Pix. Os pagamentos das restituições serão feitos em 5 lotes. O primeiro já foi pago em 31 de maio. O terceiro e próximo lote está agendado para 31 de julho. Na sequência, as datas de pagamento serão 31 de agosto e 29 de setembro. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet e clicar na opção Meu Imposto de Renda. Em seguida, basta acessar Consultar a restituição. Caso identifique pendências na declaração, o contribuinte pode retificá-la, corrigindo as informações necessárias. De São Paulo, Leonardo Félix. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que salários, inclusive aposentadorias do INSS de qualquer valor, podem ser penhorados para o pagamento de dívidas. Em São Paulo, a decisão já começa a valer. Essa penhora varia de 10% a 30% do valor do salário. Mas como será feita essa cobrança? Quando um aposentado, por exemplo, pode ser cobrado mediante penhora? Vamos tirar a dúvida com o advogado especialista em direito previdenciário, Luiz Almeida, porque esse é o tema de nossa entrevista de hoje. Muito boa tarde, doutor Luiz. Bom, uma medida parecida já existia, mas a penhora valia apenas para os devedores que tinham a renda acima de 50 salários mínimos, ou seja, R$ 66 mil. Agora, qualquer valor independente do salário e da aposentadoria, por exemplo, pode ser penhorado? Como funciona? Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos que nos assistem. Houve uma mudança na interpretação. Antigamente, além dessa maneira que você falou, as pensões alimentícias também poderiam ser penhoradas do salário. E também das questões que têm a natureza salarial, como, por exemplo, a aposentadoria. Mas é importante a gente ressaltar algumas coisas. No caso da aposentadoria e também das outras questões com natureza salarial, que é importante falar, essas dívidas só podem ser cobradas em um montante que garanta a subsistência do devedor e também da sua família.
E uma outra questão também muito importante é que essa não pode ser a primeira medida a ser tomada. Existem outras formas da gente garantir esse pagamento e essa é uma medida que deve ser tomada em última instância. E, doutor, de acordo com a Serasa Experian, o número de pessoas com dívidas em atraso no Brasil voltou a bater recorde. Em setembro do ano passado, o país contava com mais de 68 milhões de inadimplentes. Agora são 70 milhões. O quanto essa medida do STJ pode auxiliar mais do que prejudicar a subsistência do devedor? Então, na verdade, isso pode prejudicar aquele devedor que realmente fez a dívida por estar em necessidade. Essas cobranças e aquela cobrança que ensejava também com os valores acima de 50 salários mínimos, era para aquelas pessoas que muitas vezes são devedoras contumazes, que sempre costumam fazer dívidas, né? Então, a gente agora está à mercê de cobranças de dívidas de qualquer natureza, de qualquer espécie de dívidas no salário, sob a análise do juiz. O juiz de cada caso específico, vai observar e ver até quanto ele pode fazer esse desconto, né, no valor do salário ou da aposentadoria, mas é importante que ele garanta, como eu falei, a subsistência da pessoa e da família. Só que a gente sabe que muitas decisões aí acabam não respeitando esse critério, né? Isso que pode prejudicar, na minha opinião, as pessoas que estão devendo e que podem ter seu salário ou aposentadoria penhorada. Conversamos com Luiz Almeida, advogado especialista em direito previdenciário. Doutor, muito obrigado pelas informações e um ótimo fim de semana para você. Por nada, um ótimo final de semana a todos. Até logo. E veja a seguir, submarino Titã. Investigação quer descobrir o que causou a implosão durante expedição ao Titanic. E ainda, resgate de imigrantes termina com um final feliz no Oceano Atlântico. Pelo menos 227 pessoas foram salvas. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 13 horas e 17 minutos pelo horário de Brasília. E vamos falar agora sobre as investigações em torno do submarino turístico Titã. O 6º dia de trabalho no Oceano Atlântico se concentra em descobrir o que exatamente aconteceu com o equipamento. Como a principal hipótese é que o submersível tenha implodido, os 5 tripulantes provavelmente nunca serão encontrados. O trabalho de salvamento começou a ser desmobilizado ainda ontem, quando veio a confirmação de que os destroços encontrados eram do Titã. Uma implosão catastrófica, como a que se acredita ter destruído o submersível Titã, ocorre devido à esmagadora pressão da água exercida no fundo do oceano. Os destroços do Titanic repousam no leito do mar, no Atlântico Norte, a uma profundidade de cerca de 3.800 metros. Ao nível do mar, a pressão atmosférica é de aproximadamente 1 bar, conhecido como uma atmosfera. Na profundidade em que se encontra o transatlântico, a pressão da água é multiplicada por 400 em relação aos valores da superfície marinha. Em uma implosão causada por um defeito no casco ou por qualquer outro motivo, o submersível colapsaria sobre si mesmo em milissegundos, esmagado pela imensa pressão da água. A morte seria praticamente instantânea para os ocupantes. O Titã, construído pela OceanGate, foi projetado para suportar a extrema pressão da água na profundidade do Titanic e já havia realizado mergulhos anteriores ao naufrágio. Mas surgiram algumas dúvidas sobre sua segurança, principalmente em uma ação judicial envolvendo o ex-diretor de operações marítimas da OceanGate, David Lockridge, que foi demitido em 2018 após alertar sobre o casco experimental de fibra de carbono do Titã. E agora um resgate de imigrantes que terminou com um final feliz no Oceano Atlântico. A Guarda Costeira Espanhola conseguiu salvar pelo menos 227 pessoas na noite de ontem nas Ilhas Canárias, a maioria vindos da África. Os serviços de emergência disseram que o grupo viajava em botes infláveis perto de Lanzarote, uma das ilhas do arquipélago. Alguns foram hospitalizados com desidratação. As Ilhas Canárias, na costa da África Ocidental, se tornaram o principal destino dos migrantes africanos que tentam chegar à Espanha continental.
É uma rota muito perigosa. Na quarta-feira, 30 migrantes morreram quando o bote em que viajavam naufragou, mas a rota mais mortal é a do Mediterrâneo. Na semana passada, um barco pesqueiro lotado afundou na costa grega. 78 imigrantes morreram e 500 permanecem desaparecidos. E de volta ao Brasil, o inverno começou há 2 dias, mas depois de dias frios parece que já começamos a sentir mudança na temperatura, não é verdade? Será que teremos sol no final de semana? Quem vai nos atualizar sobre a previsão do tempo é o meteorologista Mamedes Melo. Bom dia! E qual é a expectativa desse inverno? Você acha que será menos rigoroso? Qual será a previsão do tempo, Mamedes? Bom dia, Juliana. Bom dia a todos os telespectadores. Olha, com o El Niño aí no radar, Juliana, tudo indica que poderemos ter e se encaminha para isso sim, um inverno mais quente em relação ao ano passado. É claro, temos que saber que estamos em pleno inverno no hemisfério sul e que alguma massa de ar frio ainda pode sim atingir o continente e trazer aqueles períodos de geada lá para as áreas serranas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, aí também na Serra da Mantiqueira. Então isso não está descartado, mas quando a gente vai comparar a temperatura com o do ano passado, com certeza nós vamos ter aí um inverno mais quente em relação ao ano passado. E nós conversamos com o Mamedes Luiz Melo, meteorologista. Muito obrigada, um ótimo fim de semana para você. Obrigado igualmente, um ótimo abraço a todos. E antes de encerrar, nesse domingo, às 3 da tarde, o missionário R.R. Soares vai estar no Paraná para realizar o evento Reuniões de Fé e Milagres, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. Acompanhe. Neste castelo belíssimo funciona a Igreja Internacional da Graça de Deus do bairro Sítio Cercado, em Curitiba. O espaço conta com um amplo salão com capacidade para cerca de 1.000 pessoas. O ambiente é climatizado com a acessibilidade para facilitar a locomoção de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. No prédio ainda tem um espaço reservado para que os pais possam deixar os seus filhos sob os cuidados de uma equipe capacitada enquanto acompanham aos cultos. Além de tudo isso, o local tem estacionamento próprio. A expectativa é de que o público lote o local. E é aqui que o missionário R.R. Soares vem este domingo, dia 25 de junho, para realizar uma reunião às 15 horas. Sobre este assunto, nós conversamos agora com o pastor Carlos de Souza, que é o responsável pela Igreja da Graça aqui no Sítio Cercado. Pastor Carlos, qual é o objetivo dessa reunião do missionário? O objetivo, Ana, é cumprir o ID de Jesus. O missionário tem feito isso com muita excelência, por todo o Brasil, por todo o mundo. E chegou a vez do Sítio Cercado. Mais uma vez, na verdade, ele vem para pregar a palavra. Não só pregar a palavra, como também mostrar o poder de Deus, que cura os enfermos e expulsa os demônios, livra as pessoas das opressões. E quem pode participar? Todas as pessoas, absolutamente todas as pessoas. É um evento aberto ao público, gratuitamente. As pessoas vêm à igreja e vão receber aí o entendimento da mensagem. Esse evento está aberto em nome de Jesus. Pastor Carlos, agora conta pra gente um caso assim extraordinário, fora do comum mesmo, que já aconteceu aqui na Igreja da Graça durante uma reunião do missionário. Então, nós não podemos deixar de mencionar, o testemunho da paraguaia. Ela que veio do Paraguai a Curitiba para fazer um tratamento. E deu certo, bem certinho, Deus preparou aquele dia para ela, que ela ouviu, ficou sabendo da reunião que aconteceria aqui no Sítio Cercado e tomou uma posição. Ela tomou uma decisão importante. Ela então vem ao Sítio Cercado, vem à reunião do missionário, chegou aqui carregada, chegou aqui com bastante dificuldade, não conseguindo nem andar sozinha, com muleta, com uma série de problemas, mas recebendo a palavra, ela então creu naquilo que foi pregado e ela saiu daqui feliz, andando, voltou para o seu país e está lá
testemunhando daquilo que Deus faz na vida da pessoa. Legal, pastor. E qual é o endereço da Igreja da Graça do Sítio Cercado? Nós estamos aqui em Curitiba, na rua Isaac Ferreira da Cruz, 3800, aqui no bairro Sítio Cercado, um local muito conhecido, de fácil acesso, tem um terminal de ônibus muito perto, quase em frente à igreja, de todas as partes. As pessoas vêm, ônibus, para aqui o Sítio Cercado. Então, na rua Isaac Ferreira da Cruz, 3800 aqui no Sítio Cercado, no Castelinho, esse dia vai ficar marcado, eu creio, em nome de Jesus. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia, uma ótima tarde para você e bom fim de semana. Até mais.